Bom, agora vamos à resolução dos exercícios sobre base da página 211. Então, esse aqui ele está falando sobre hidróxido de alumínio, que é usado no tratamento de sintomas da azia, associados ao refluxo, coisa e tal. Indique a fórmula dessa substância e classifique de acordo com o número de íons hidróxido e quanto à força. Bom, como é uma substância que vai combater a azia, que é provocada pela acidez estomacal, nós temos que pensar em uma base. Hidróxido de alumínio. Para você fazer a fórmula, você começa pelo cátion, que é o alumínio. Então, é importante que você saiba qual é a carga do alumínio, ou seja, de qual família que ele é. Ele é da família do bório, então a carga dele é mais 3. Significa que a gente vai precisar de 3 OHs para que essa fórmula fique zeradinha. Então, a fórmula é AlOH3. Quanto ao número de íons, como tem 3, é uma tribase. E quanto à força, hidróxido de alumínio não é nem da família 1 nem da família 2, então é uma base fraca. Certo? Número 10. Ele está falando sobre hidróxido de potássio, que é considerado perigoso, de acordo com as recomendações. Indique a fórmula do hidróxido de potássio. Potássio é um metal alcalino, família 1, carga mais 1. Então, a fórmula dele vai ser KOH. Classifique-se a base em função do número de íons hidróxido de acordo com a força. Tem um hidróxido só, então é uma monobase. E com relação à força, bases da família 1 são bases fortes. Equacione a dissociação. Então, KOH, quando colocado em água, vai liberar como cátion o potássio e como único ânion é o OH-, a hidroxila. Ou, no caso, o hidróxido. A solução obtida com a dissociação de hidróxido de potássio em água é eletrolítica? Justifique. Sim, por quê? Porque ela possui íons livres. Por que essa substância é uma base de acordo com a teoria de Arrhenius? Por causa da presença do hidróxido como base. Então, para ser ácido, segundo Arrhenius, tem que ter o H+, e para ser base tem que ter o OH-. Na escala de pH, essa solução ela vai ter um pH igual, menor ou maior que 7. Como é uma base, é maior que 7. O que o desenho da placa de risco indica? Então, o que o desenho indica? Temos aqui um tubo de ensaio gotejando sobre uma peça que está corroída e a mão também. Então, indica perigo, corrosão, que é uma substância tóxica. 11. Considere aqui o esquema. Ele quer saber qual dessas bases que vão ser apresentadas aqui, contida no becker, dá maior intensidade ao brilho da lâmpada. Hidróxido de chumbo 2. Então, a fórmula é PbOH2. Essa base é uma base insolúvel, então ela não vai liberar os seus íons, então não vai conduzir a corrente elétrica. Hidróxido de zinco. O zinco, ele tem carga mais 2, tem uma carga fixa, então vai formar ZnOH2, que também é uma base insolúvel, não vai conduzir a corrente elétrica, não vai acender a lâmpada. Hidróxido de alumínio, AlOH3, é uma base insolúvel, não vai conduzir a corrente. Hidróxido de potássio. Bom, o hidróxido de potássio é o KOH, é uma base forte e solúvel, então ela pode conduzir a corrente. Vamos comparar com o de baixo, que é o hidróxido de magnésio. O magnésio é da segunda família, então a carga dele é mais 2, ele vai formar MgOH2, que é uma base pouco solúvel. Também conduz a corrente. Só que como ele perguntou sobre a intensidade da lâmpada, vai ser mais forte naquela que tem a base mais forte, que faz a maior condução. Número 12, não era para responder. O 13, ó. A ingestão de hidróxido de sódio pode causar danos graves e irreversíveis a todo o sistema gastrointestinal e a toda a mucosa com a qual entra em contato, incluindo a corrosão das pregas vocais. O hidróxido de magnésio, por sua vez, é usado como antiácido. Como se explica essa diferença de propriedades entre esses dois hidróxidos? Bom, o hidróxido de sódio, fórmula NaOH, é a tão famigerada soda cáustica. Ela, por ser da família
1 é uma base forte e solúvel. Então, a questão da corrosão é provocada por essa força que ela tem. Já o hidróxido-magnésio, como é da segunda família, ele é uma das 3 bases que não são fortes, que é o berílio, o magnésio e o rádio. Cálcio, estronço e bário seriam fortes. Então, ó, MgOH2 é uma base fraca e pouco solúvel. Por isso que ela pode ser usada como medicamento, por ser fraca. 14. Falar sobre indicadores. O azul de bromotimol é um indicador ácido base utilizado em laboratórios e no controle do pH de água de aquários. Quando adicionado ao vinagre, que é uma solução ácida, sua coloração muda para o amarelo. Então, significa que em contato com ácidos ele é amarelo. Então, ácido, amarelo. E fica azul quando em contato com solução de soda cáustica, que é base. Então, base, ele vai ser azul. Se você usar um canudo para soprar dentro de uma solução contendo água e azul de bromotimol, a coloração mudará do azul para o amarelo. Essa observação lhe permite concluir que, bom, se era azul e vai para o amarelo, é porque quando você borbulhar na água, vai aparecer ácido ali. Então, só lembrando, quando a gente expira, a gente está liberando gás carbônico, que em contato com a água vai produzir o ácido carbônico. Então, ó, vamos ver as alternativas. No ar expirado, há um gás, que é o CO2, que ao reagir com a água produzem os H+, verdadeiro. Por isso que ela fica ácida e dá a coloração amarela do indicador. Letra B. No ar expirado, há muito cloreto de hidrogênio. Cloreto de hidrogênio é HCl, gasoso, responsável pelo caráter ácido. Já pensou? Você com uma baforada ácida? Tá louco, né? Já ia matar o caboclo que estivesse ao lado, né? Nada disso. A gente até tem o HCl no nosso estômago, mas a gente não tem ele na forma gasosa na nossa expiração. O ar expirado tem caráter básico. Se tivesse caráter básico, ia ficar azul, né? O ar expirado contém amônia, responsável pela mudança de cor azul de bromotimol. Bom, primeiro que a amônia tem a ver com base, né? Ficaria azul, mas ele não disse que ela ficou azul, ele disse que ficou amarela, então tá falsa. E a última? Os indicadores ácido base, substância que... Não. Então ele falou que vários indicadores e qual é o pH de atuação deles, certo? Então, qual a coloração que eles ficam. Quais indicadores acima você escolheria para indicar a água destilada? Justifique. Bom, água destilada é o pH 7. Então, vamos ver cada substância para ver como é que seria o comportamento deles em relação ao pH 7. O amarelo de alizarina. Ele fica amarelo em pH menor que 10, ou igual, e marrom em maior ou igual que 12. Então, o 7, de 0 até 10, ele está amarelo, e o 7 está aqui no meio. Então, isso aqui não serve para indicar a água destilada, porque ele pode indicar o ácido, ele pode indicar uma faixa básica também. Então, não é uma boa substância para que a gente use para descobrir onde está a água destilada. Azul de bromotimol. Ó, ele fica amarelo em pH menor que 6, azul em pH maior que 7 e verde em pH entre 6 e 7. Então, aqui, ó, ele tá numa região, assim, confortável, porque como a água tem um pH 7, se tiver um pouquinho para baixo ou um pouquinho para cima, não tem problema. Ela é levemente ácida ou levemente básica. Então, isso aqui seria uma substância boa para identificar a água destilada. Ó, esse aqui é incolor em pH menor que 8,2. É a mesma coisa que lá de cima. Ele vai tanto abranger a faixa ácida quanto a faixa neutra. Então, ele não é indicado. Alaranjado de metila fica vermelho em pH menor que 2,9 e amarelo em pH maior que 4. Então, o que acontece? Do 4 ao 7 é ácido ainda, do 7 ao 14 é básico, então é uma faixa muito grande, não tem como identificar a água destilada. E o verde de bromocresol, ele é amarelo em pH menor que 3,8 e azul em pH maior que 5,4. Então, ó, a partir de 5,4 até o 14 ele vai ser azul, então ele vai estar tanto com
a base com a parte neutra, que é da água destilada, então é falso. Então a resposta correta seria